E aí, galerinha do sétimo ano, mais uma aula de matemática com o professor Ronaldo. Aula sobre operações com números inteiros, agora com parênteses, né? Tá certo? Para a gente compreender um pouquinho melhor como resolver isso daí, vamos entender o que são números opostos ou simétricos. Porque para resolver essas expressões que têm parênteses, nós podemos utilizar esse conceito de número oposto ou número simétrico. Tá legal? Então aqui, ó, deixa eu me aproximar com a tecnologia da folhinha. Olha lá. Na reta numérica dos números inteiros, tem lá a parte dos números positivos e a parte dos números negativos, tá? Só para a gente dar uma relembrada aí, ó. Nos positivos, quanto mais longe o número estiver em relação ao zero, ele é maior. Para os números negativos, quanto mais longe o número estiver em relação ao zero, ele é menor. Ou seja, nós temos aí o contrário, o oposto, certo? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, o 4 ele é maior do que o 1 positivo, porque ele está mais longe do zero. Nos números negativos, o menos 3 ele é menor do que o menos 2, menor do que o menos 1. Por quê? Porque esses números estão mais perto ou mais próximos do zero do que ele. Tá legal? Então, por aí já tira uma ideia do que é o oposto, né? Ó, vamos pegar aqui o menos 3 e comparar com o 3. Ó. A distância dele de menos 3 até 0 são 3 unidades. E de 0 até 3 positivo também são 3 unidades. Então, os números opostos ou simétricos, eles são números que têm o mesmo valor, porém com sinais diferentes. Tá legal? Facinho? Ó, oposto de menos 5 é mais 5. Oposto de mais 20 é menos 20. Se eu quiser lá o oposto de mais 9 é menos 9. O oposto de menos 7 é mais 7. Para que a gente tem que compreender isso daí? Ó, pelo seguinte, quando nós trabalhamos lá com uma expressão, números inteiros, e tem parênteses e um sinal de menos ou de mais, né, uma subtração ou uma adição para ser feita, nós temos que trabalhar com essa questão do número oposto. Tá? Então, observe, para a gente eliminar o parênteses, depois resolver a expressão normalmente, sem o parênteses, nós temos que pensar no seguinte. Se eu tiver aqui, ó, antes do parênteses, o sinalzinho de menos, eu vou trabalhar com a questão, com o conceito do número oposto. Ou seja, para tirar o parênteses, eu vou pegar o oposto desse número. Então, o oposto de mais 2 é menos 2. Então, olha só, o oposto de mais 2 é menos 2. Isso quando tiver o sinalzinho de menos aqui fora, tá? Depois que tirou o parênteses, você vai resolver a expressão normalmente. Tá, ó. Aqui, para eu somar, né, dois números que possuem sinais diferentes, lá na adição, lembra? Eu tenho que tirar a diferença entre eles, eu tenho que subtrair, e depois lá no resultado eu dou o sinalzinho do número que é maior em módulo, ou seja, qual desses números aqui é maior sem o sinal. Tá legal? Beleza? Agora, ó, outro exemplo. Tá vendo aqui, ó? Sinalzinho de menos está aqui antes do valor que está lá dentro do parênteses. O que eu tenho que fazer? Se tem o sinalzinho de menos aqui, eu tenho que pegar o quê? O oposto do número que está aqui dentro, ó. Então, o oposto de menos 4 é mais 4. Aí, eu vou resolver agora a expressão depois que eu eliminei o parênteses. Olha lá. Então, aqui eu tenho menos 20 mais 4. Sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair e lá no resultado dar o sinalzinho daquele que é maior em módulo, certo? É para isso que a gente utiliza o conceito de oposto, tá legal? Agora, tem gente que diz o seguinte: professor, é tão difícil de lembrar o conceito de oposto, não dá para resolver de outro jeito? Dá, gente. Em vez de você utilizar o conceito de oposto aqui, o que você pode fazer? Utilizar os conceitos daquelas regrinhas de multiplicação. Tá? Pode ser feito também. Ó, se os sinais são iguais, eu vou ter um número positivo.
Tá legal? Se os sinais forem diferentes, eu vou ter um número negativo. Então, se você esquecer do conceito de oposto, você pode utilizar aí aquelas regrinhas da multiplicação. Tá legal? Ó, se o sinalzinho for de mais, professor, quando tiver antes do parênteses, tem que pegar o oposto? Não. Só pega o oposto quando aqui o sinalzinho for de menos. Se o sinalzinho aqui for de mais, você vai tirar o parênteses e vai manter o valor que estiver lá dentro com o mesmo sinal. Tá legal? Não precisa. Então, o conceito de oposto você só utiliza quando você tiver aqui, ó, o sinalzinho de menos, ou seja, a subtração. Tá legal? Lembrando que se você esquecer do conceito de oposto, o que, que você faz? Para eliminar o parênteses, utiliza lá as regrinhas de multiplicação. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Se os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Tá legal? Aqui então, para resolver o restante da expressão, ó lá, o que, que eu fiz? Eu somei esses valores, né, gente? Ó, porque os sinais são iguais. Na adição de números inteiros, sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. Tá legal? Só subtrai quando os sinais são diferentes. Certo? Aqui, ó, nessa expressão, ó, tem esse valor. Aqui, ó, se aparecer o sinalzinho de mais, é só tirar o parênteses e manter esse valor com o mesmo sinal lá dentro. Ó. Tá vendo? Beleza? Ou então lembrar das regrinhas da multiplicação. E multiplicar os sinais lá, assim, vamos dizer, vai. Ó, sinais iguais, resultado positivo. Aqui, como os sinais são diferentes, eu tiro a diferença entre eles e dou um sinalzinho daquele que é maior em módulo. Aquele tem o maior valor sem um sinal. Certo? Outra expressão, ó. Aqui, ó. Para eliminar primeiro os parênteses, vamos observar lá, né? Os sinais que antecedem esses parênteses. Aqui, lá. Se o sinal é de mais, você vai pegar o mesmo valor que está aqui dentro e vai repetir com o mesmo sinal. Se o sinal é de menos, aí você vai pegar o oposto. Né? Lá. O oposto desse valor aqui é ele com o sinal trocado. Tá legal? Agora, se você esquece aí o conceito de oposto, não se esqueça que você pode utilizar, né, ó, as regrinhas lá da multiplicação. Então, olha só aqui, ó, lá, sinais diferentes, resultado é negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Tem gente que até acha mais fácil fazer isso daí, né? Para eliminar o parênteses. Depois que eliminou o parênteses, o que, que você faz? Você junta lá os números que são negativos, tá certo? Perfeito? Junta os números que são positivos. Aí lá no finalzinho, se os números são números que possuem sinais diferentes, o que, que você vai fazer? Você vai subtrair e vai dar lá o resultado, o sinal daquele número que é maior em módulo. Certo? Vamos para mais uma para a gente finalizar? Ó, aqui, ó. Para eliminar os parênteses, então o que eu vou fazer? Vou utilizar o conceito de oposto. Então, lá, ó. O oposto desse número é esse aqui, ó. Aqui, se o sinalzinho é de mais, só tirar o parênteses e continuar com esse mesmo valor e o mesmo sinal. Sinalzinho de menos, antes do parênteses, pega o oposto. Então, o oposto desse número é ele com um sinal diferente. Ó. Tá legal? Se eu esquecer do conceito de oposto, faça lá a multiplicação dos sinais lá. Use a mesma regrinha de sinal da multiplicação. Então, olha só. Sinais iguais, resultado é positivo. Sinais diferentes, resultado é um número negativo. Sinais diferentes, resultado é um número negativo. Tem gente que até acha que é mais fácil fazer assim. Tá legal? Eliminou os parênteses, o que, que você faz? Olha lá. Junta-se lá os positivos e junta-se os negativos. Depois, você vai subtrair, porque eles têm sinais diferentes, e lá no resultado você vai dar o sinalzinho daquele que é maior em módulo, ou seja, o maior sem o sinal. Não se esqueça, gente, ó, de que quando não aparece sinal no número, ele é positivo. Correto? Beleza? Vamos finalizar aqui com mais uma expressão, ó.
Aqui, ó, resolvi aqui dentro do parênteses, deu esse valor. Resolvi aqui dentro do parênteses, deu esse outro valor aqui. Então aqui eu tinha lá 7 menos 2, 5, 4 mais 3, 7. Observe que esses dois valores estão sem sinais, mas é porque eles são positivos, né? Quando é positivo não precisa marcar o sinal. Então agora, para eliminar os parênteses, ó, aqui, se o sinalzinho é de mais, é só repetir o número com o mesmo sinal. Se o sinalzinho é de menos, você vai pegar o oposto desse valor, ó. O oposto de mais 7 é menos 7, ó. Tá legal? Agora, se você esquecer, mesma coisa. Faça lá as regrinhas da multiplicação lá de sinais, né? Ó. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora aqui, para continuar na expressão, eu vou juntar os positivos, não é isso? E os negativos do outro lado. No finalzinho, é só você tirar a diferença entre eles e dar lá o resultado, o sinal daquele que é maior em módulo. Correto? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Assistam as aulas do professor Anderson. São aulas contextualizadas sobre esses assuntos. Lá no canal do YouTube que ele tem, Anderson. Ou então no JP2 Oficial, que é o canal da escola. Um beijo a todos. Até a próxima. Obrigado.